Olá, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento do Laboratório de Diagnósticos do Brasil, o único laboratório exclusivo de apoio. E com a finalidade de auxiliar você e o seu laboratório nos programas de educação continuada, estamos oferecendo mais um treinamento exclusivo, desta vez com foco nas orientações aos seus pacientes. Para iniciarmos o treinamento, primeiramente é muito importante ter ciência que o ciclo que uma amostra biológica percorre, ele é formado pela fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. É na fase pré-analítica que compreende setores que antecedem a análise propriamente dita da amostra, como, por exemplo, o setor de recepção, o setor de coleta, a triagem e o transporte dessa amostra. É nessa fase também que acomete cerca de 75% das recoletas dentro de um laboratório. O atendimento ao paciente, ele tem início com a chegada do paciente na recepção do seu laboratório e os erros, eles podem acontecer nesse setor, desencadeando assim um efeito cascata para os setores subsequentes. Os principais erros que podem acontecer na sua recepção são erros de cadastro de exames, erro de digitação, pedido médico ilegível, o pedido médico incompleto, ou seja, sem o carimbo ou assinatura do médico solicitante, e a interpretação errônea desse pedido médico. O processo laboratorial ele tem início a partir do cumprimento do paciente na recepção, seguido então da interpretação do pedido médico por um colaborador. Esse colaborador apto para atender os clientes, ele deverá então avaliar a solicitação médica, certificando que o pedido médico ele está legível, assinado e carimbado pelo médico solicitante. Após essa conferência, ele deverá seguir com o cadastro do exame em sistema e iniciar todos os trâmites de cobrança e então as orientações ao paciente. Algumas dicas para um bom atendimento ao seu paciente é sempre chame os pacientes pelo nome e os trate com cordialidade e respeito. Tenha um atendimento diferenciado para idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais através de atendimento prioritário. Um pré-atendimento ou um sistema de gestão de senhas auxilia bastante na organização do atendimento ao paciente. Nunca se esqueça de solicitar um documento com foto para cadastro dos dados, diminuindo assim as chances de erros no momento do cadastro. Disponibilize acesso Wi-Fi, televisão, revistas ou jornais em horários de grande volume de pessoas na recepção, pois são ferramentas que fazem o tempo de espera passar despercebido. E em tempos de pandemia, cuide com o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara e álcool gel. Orientações ao paciente. Primeiramente, é importante ressaltar que as orientações antes da coleta do exame ela é indispensável, pois é a partir de um preparo correto que iremos obter os resultados fidedignos. Toda a orientação ela deve ser confirmada com o paciente antes da coleta de forma aberta para evitar assim as contradições. E quando não seguido corretamente o preparo, o exame ele pode acabar apresentando alterações que vão sugerir uma confirmação de resultado ou até mesmo um diagnóstico impreciso pelo médico. É importante que quando as orientações ao paciente forem repassadas via telefone, certificar que o paciente tem ciência do pedido médico e, em caso de dúvida, solicitar ao mesmo para encaminhar via e-mail o pedido médico ao seu laboratório. Atividade física. A atividade física ela é primordial na vida de um indivíduo. Entretanto, no dia da coleta, deve-se tomar alguns cuidados. O esforço físico ele pode causar o aumento da atividade sérica de algumas enzimas pelo aumento da liberação celular, como, por exemplo, a creatinoquinase, a desidrogenase lática, a aldolase e o aspartato aminotransferase. Outros analíticos, como a prolactina e o PSA, também sofrem essa interferência. Esse aumento ele pode persistir por 12 a 24 horas após a realização de um exercício. Portanto, é ideal que esse paciente ele fique de 24 a 48 horas sem realizar as atividades físicas antes da coleta dos seus exames. Medicações. Sempre questionar ao seu paciente se ele está em uso de alguma medicação, pois alguns fármacos podem acabar alterando a concentração de alguns analíticos. No caso do uso prévio ou atual de antibióticos, o ideal é que o nome do medicamento seja sempre informado ao seu laboratório. A administração de antibióticos ela não impede a realização de cultura, como por exemplo a cultura de urina, mas em algumas situações pode acabar interferindo no resultado do exame, inibindo o crescimento de alguma bactéria. O ácido acetilsalicílico, conhecido como AS, presente em muitos analgésicos e antitérmicos, interfere nos fatores de coagulação e em altas doses podem acabar diminuindo o valor de T4.
Importante, sempre orientar o paciente a não suspender a medicação, pois apenas o médico pode aplicar essa solicitação. E, quando necessário, informar no laudo as medicações que podem causar possíveis alterações. Álcool. A ingestão de uma taça de vinho ou uma lata de cerveja, por exemplo, na véspera da realização do exame, é suficiente para elevar os níveis de alguns analitos, falseando assim os resultados. O álcool também altera o triglicérides e alguns marcadores hepáticos. Então, o ideal é orientar o paciente, antes do exame, ficar 3 dias sem ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Tabagismo. O tabagismo causa elevação na concentração de hemoglobina, nos números de leucócitos, hemácias e no volume corpuscular médio, conhecido como VCM, além de outras substâncias como a adrenalina, a aldosterona, o antígeno carcinoembriônico, conhecido como CEA, e o cortisol. Em testes de agregação plaquetária e curva glicêmica, o tabaco ele pode alterar significativamente os resultados. Portanto, independente do exame que o paciente for realizar, é indicado que o mesmo não fume no dia da coleta. Uma curiosidade é o que acontece com o nosso corpo quando dormimos pouco. O indivíduo com rotina de sono insuficiente e desregulada pode apresentar dor de cabeça, falta de atenção, alterações no humor, estresse, aumento da pressão arterial, maior risco de infarto, cansaço e ganho de peso. Por esse motivo, é importante dormir, pois é durante o sono que o corpo recupera as energias, otimiza o metabolismo e regulariza as funções de hormônios fundamentais para o funcionamento do corpo. A partir de agora, eu te convido a participar de um quiz composto por 18 afirmações referente a orientações de coleta e poderá testar o seu conhecimento sobre este tema. Vamos lá? Fazer exame de sangue durante o período menstrual interfere nos resultados. Mito ou verdade? Verdade. Durante o período menstrual, as dosagens hormonais são alteradas, especialmente os hormônios sexuais. Por esse motivo, nos laboratórios, as mulheres são questionadas quando ocorreu a última menstruação, mas isso não vai impedir a realização dos exames, uma vez que os resultados eles serão interpretados por especialistas, como, por exemplo, um clínico geral, um endocrinologista ou um ginecologista. Não existe nenhum problema em fumar antes de fazer os exames laboratoriais. Mito ou verdade? Mito. O fumo ele pode sim alterar alguns testes, como por exemplo a dosagem de glicose, e é por esse motivo que é recomendado que o paciente ele não fume no dia do exame. A prática de atividades físicas altera o resultado do exame. Mito ou verdade? Verdade. Aos atletas e desportistas é sempre recomendado avisar o laboratório sobre o hábito de se exercitar. A prática de atividades físicas gera queima de calorias que reduz os níveis de glicose no sangue, além de produzir metabólicos como o ácido lático e a creatinoquinase. O laboratório precisa ser informado sobre a rotina de exercícios para considerar as possíveis alterações dessas substâncias. Bebidas alcoólicas devem ser suspensas até 72 horas antes dos exames. Mito ou verdade? Verdade. O consumo de álcool ele pode interferir nos resultados do colesterol e glicose, por exemplo, porque interfere no metabolismo dos açúcares. O ideal é, antes do exame, ficar 3 dias sem ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. Estar gripado ou resfriado não permite fazer exames de sangue. Mito ou verdade? Mito. Não há nenhum problema em realizar exames de sangue enquanto se está gripado ou resfriado. Em alguns casos, o exame é solicitado inclusive para investigar se há algum tipo de infecção relacionada ao quadro. Contudo, a febre ela pode interferir nos resultados, por isso é necessário avisar o laboratório neste caso. Um chá ou um cafezinho sem açúcar não interrompem o jejum. Mito ou verdade? Mito. Qualquer alimento, com exceção da água, ao ser ingerido, interfere no resultado dos exames porque modificam algumas dosagens bioquímicas. Por esse motivo, nem mesmo um chá sem açúcar pode ser ingerido durante o período de jejum. Resultados de exames realizados no mesmo dia em diferentes laboratórios devem ser todos iguais. Mito ou verdade? Mito.
Os exames laboratoriais são procedimentos de avaliação qualitativa ou quantitativa de determinados analitos que possuem variação conforme a metodologia empregada e podem apresentar resultados divergentes entre diferentes métodos ou diferentes laboratórios. O primeiro jato da urina pode interferir no resultado devido à contaminação da amostra. Mito ou verdade? Verdade. Em uma possível infecção urinária, é importante que o material colhido para análise não seja contaminado com o que estiver na uretra. O primeiro jato da urina traz células e secreções que podem estar presentes na uretra. Por esse motivo, é necessário desprezar o primeiro jato para se obter o jato médio, que é o material que está armazenado na bexiga. Para todo e qualquer tipo de exame de sangue, é obrigatório o jejum. Mito ou verdade? Mito. Nem todos os exames de sangue é obrigatório o jejum. O exame de hemograma, por exemplo, dispensa o jejum. E o tempo do jejum ele pode variar de acordo com o exame solicitado. A atividade sexual pode interferir na dosagem de alguns analitos. Mito ou verdade? Verdade. A atividade sexual pode interferir na dosagem de alguns analitos, como é o caso do PSA total. Após a relação sexual com ejaculação, é recomendado aguardar 2 dias para a realização do exame, pois a ejaculação eleva a taxa do antígeno prostático específico, fenômeno que também ocorre quando há células cancerígenas na próstata. É recomendado que o exame parasitológico de fezes 3 amostras seja coletado em dias alternados. Mito ou verdade? Verdade. A recomendação é que sejam coletadas 3 amostras em dias alternados. Isso porque alguns parasitas possuem variação no seu ciclo de vida, não conseguindo ser observadas estruturas caso as amostras sejam coletadas em dias consecutivos. Sempre questionar o paciente se ele está em uso da medicação específica antifúngicos antes da coleta do micológico direto. Mito ou verdade? Verdade. É recomendado sempre questionar o paciente sobre o uso de antifúngicos antes da coleta do exame, visto que o uso da medicação ele pode interferir diretamente no resultado. Além disso, é recomendado remover eventual esmalte um dia antes do exame e as unhas não devem ser cortadas. Para colher exames de fezes, precisa estar em jejum. Mito ou verdade? Mito. Não é necessário jejum para os exames de fezes, além de não ser necessário a coleta da amostra através da primeira evacuação do dia. Isso vale para todos os tipos de exames de fezes. Para a comodidade do cliente, é melhor o material ser colhido em casa, num frasco apropriado fornecido pelo laboratório. Nem todos os exames podem ser coletados à tarde. Mito ou verdade? Verdade. É o caso das dosagens de cortisol, ferro e o hormônio adrenocorticotrófico, conhecido também como ACTH. Esses exames devem ser realizados obrigatoriamente na parte da manhã. O motivo é que é nessa parte do dia que tais substâncias têm o pico no organismo. Todos os exames que pedem jejum devem ser colhidos pela manhã. Mito ou verdade? Mito. Nem todos. Desde que se obedeça ao tempo estipulado de jejum, alguns podem ser colhidos inclusive à tarde sem problemas. Deve-se suspender todos os medicamentos que o paciente faz uso antes da coleta de sangue. Mito ou verdade? Mito. O paciente deve seguir sempre a orientação do seu médico. O laboratório nunca deve suspender nenhum tipo de medicação. Ele tem por obrigação anotar qualquer tipo de medicação e posologia dela, bem como o horário da última administração e levar em consideração analítica a presença dele. Os antibióticos e anti-inflamatórios, por exemplo, causam alterações nos testes de coagulação do sangue. Durante o jejum para o exame de sangue, é preciso evitar o consumo excessivo de água. Mito ou verdade? Verdade. Até mesmo o consumo de água deve ser feito sem excessos. O ideal é consumir a média recomendada por dia, 3 litros para um adulto. A água não quebra o jejum, mas em excesso pode alterar os resultados nos exames de urina, por exemplo. Bebês precisam suspender a amamentação para fazer exames de sangue. Mito ou verdade? Mito. Bebês que ainda se alimentam apenas com leite materno não precisam fazer qualquer tipo de jejum. Bebês que já ingerem outro tipo de alimento, crianças e gestantes, devem solicitar ao médico a orientação quanto ao jejum. Seguimos sempre à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida através do nosso canal de atendimento do SAC, o 0800 643 0376, ou então por e-mail sac@dbdiagnósticos.com.br.
Muito obrigado pela sua atenção e participação neste treinamento, e não deixe de conferir os demais temas que disponibilizamos através da nossa Universidade Corporativa, a UniDB, e permanecemos à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida que venha a surgir através dos nossos canais de atendimento. Um forte abraço e até a próxima!